Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um guia visual trazido com exclusividade pela Ford College. Hoje a gente vai entrar de cabeça na introdução à análise comparativa de desempenho. Sabe qual é a nossa meta aqui? Construir, passo a passo, um verdadeiro projeto de engenharia para testes de desempenho, o famoso benchmarking. Porque, vamos combinar, antes mesmo de pensar em sair por aí coletando dados aleatórios, a gente precisa de uma base absurdamente sólida. E é exatamente essa a fundação que vamos levantar agora. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes rápidas: a fundação da análise, a diferença clássica entre objetivos e métricas, aquele dilema de laboratório ou campo, o nosso roteiro de execução e, para fechar, como tirar conclusões seguras. É esse plano estruturado que vai dar aquela lente analítica perfeita antes de qualquer coleta de dados. Então, bora começar pela nossa primeira etapa, a fundação da análise. Afinal, qualquer avaliação técnica de respeito exige uma base teórica firme, justamente para a gente não se afogar em um mar de números que não dizem nada. Para quem acompanhou as discussões anteriores, existe uma conexão muito legal aqui. De um lado, a gente tem o processamento paralelo. Essa é a grande sacada arquitetural da Solana que deixa a rede absurdamente rápida. Do outro lado, entra a análise de desempenho, que é basicamente como a gente mede e comprova esse resultado na prática. Ou seja, o processamento paralelo é o motor do carro, enquanto a análise é a telemetria que prova a velocidade. Fazer essa distinção é absolutamente crucial para não misturar as causas estruturais com os sintomas que a gente observa. E a chave de tudo está nessa definição. A análise comparativa de desempenho não é só ficar olhando para uma tela cheia de números piscando e subindo. Longe disso. É um processo super disciplinado. Ele envolve especificar os objetivos, escolher a dedo as métricas, controlar as variáveis e, o mais importante de tudo, interpretar o que esses resultados significam. É uma atividade de engenharia 100% intencional, feita para responder perguntas operacionais muito, mas muito específicas. O que nos leva direto para a nossa segunda etapa: objetivos versus métricas. É aqui que a gente vai abrir o capô e entender a mecânica de como desenhar um teste que realmente funcione. O design de absolutamente qualquer experimento precisa seguir este mantra de 3 passos: objetivo experimental, métricas observáveis e regras de interpretação. Esse trio é literalmente o coração batendo em qualquer benchmark confiável. Funciona assim: primeiro, o que a gente quer descobrir. Segundo, o que dá para medir de verdade no mundo real para responder a essa dúvida. E terceiro, como a gente vai ler esses dados sem cair na armadilha das conclusões precipitadas. Dá para usar isso como um verdadeiro checklist mental. Pensa bem, se o objetivo é medir a capacidade máxima, a métrica ideal é o TPS máximo. Mas qual é a grande armadilha? Tentar medir isso sem aquecer o sistema antes. Agora, se a ideia é ver o desempenho sustentado, a gente olha para o TPS médio. E o erro fatal seria falhar na simulação de uma carga realista. É tipo tentar avaliar a resistência de um maratonista pedindo para ele correr só 100 metros rasos. Não faz o menor sentido. Quando o foco muda para a experiência do usuário, a latência no percentil 99 vira estrela do show. E o erro crasso é pegar só a latência mediana e ignorar os extremos. Para fechar, se a busca por robustez, a gente mede as taxas de erro, mas tem que tomar cuidado para não inventar umas falhas irrealistas que nunca aconteceriam. Escolher a métrica certa para o objetivo certo é o que separa um analista profissional de um amador. Avançando para a nossa terceira sessão, a gente esbarra em uma das decisões mais críticas de qualquer projeto de medição. Onde esse teste vai rolar? No ambiente controlado do laboratório ou no caos do campo? O contraste entre esses dois ambientes é fascinante. De um lado, os testes de laboratório, super isolados e focadíssimos em causalidade. Do outro, a medição em campo, que abraça a imprevisibilidade e busca o realismo operacional bruto. Imagina só, fazer um teste de laboratório é como colocar um supercarro esportivo em uma esteira perfeitamente plana dentro de uma sala com ar-condicionado. Já a medição em campo é pegar esse mesmo carro e tentar dirigir no meio do trânsito caótico de uma metrópole bem na hora do rush. Os dois testes têm um valor inestimável, mas eles respondem a perguntas completamente diferentes. Dentro do laboratório, o grande trunfo é o isolamento total do ruído externo. É lá que dá para medir causa e efeito com uma precisão cirúrgica. É o cenário perfeito para ir mudando uma única variável por vez. A gente usa esse ambiente para caçar gargalos algorítmicos e definir os tetos absolutos de capacidade do sistema mecânico sem nenhuma ventania do mundo real para atrapalhar os números. Mas aí, quando a gente vai para a medição em campo, a história muda completamente.
Ela força a gente a bater de frente com a imprevisibilidade. É onde a rede oscila, os clientes são os mais variados possíveis e acontecem aqueles comportamentos de cauda longa. Esse é um ambiente que vai validar se a operação aguenta o tranco na vida real e ele responde àquela pergunta de ouro: como as pessoas que usam o sistema todo dia realmente sentem a tecnologia operando em condições que a gente não tem como controlar. Com essa diferença muito bem clara, a gente entra na quarta seção, o roteiro de execução. É aqui que a teoria veste o macacão de engenharia e vai para o trabalho prático. Esse fluxo de 4 passos é o projeto definitivo para garantir a reprodutibilidade. É o manual mestre da coisa toda. Começa sempre por definir o ambiente com a maior precisão possível. Depois, selecionar as métricas adequadas. O terceiro passo é executar o runbook com rigor quase militar. E o quarto é analisar os dados que a gente coletou. Sem essa estrutura bonitinha, qualquer medição perde a credibilidade na mesma hora. Para entender o nível de detalhe que a gente está falando, vamos usar um número mágico: 10.000. 10.000 transações sustentadas por segundo. Formular uma meta de estresse tão exata assim faz com que todas as nossas escolhas de medição fiquem explícitas. A gente não está só perguntando de forma vaga se o sistema é rápido. A gente está exigindo sustentar 10.000 operações por segundo debaixo de regras muito estritas. E é bem nessa hora que o rigor da engenharia brilha com as restrições de execução. Olha só como é sério. É obrigatório aquecer os caches por 5 minutos antes de começar a medir, tem que executar 3 rodadas diferentes e as regras de aborto são cruciais. O manual diz para abortar na hora se a taxa de erro passar de 1% ou se o uvo da CPU ficar acima de 95% por 30 segundos contínuos. É a implementação dessas regras implacáveis de coleta e aborto que pega o que seria só uma história de pescador tecnológico e transforma em um experimento válido e perfeitamente controlado. E assim, com todos os dados planilhados, a gente aterrissa na nossa quinta e última sessão, conclusões seguras e os próximos passos. É a filosofia por trás de como a gente lê e interpreta tudo que acabou de ser coletado. Se for para guardar uma única coisa dessa nossa análise toda, que seja isso. Uma métrica bruta nunca é uma conclusão. Números por si só imploram por contexto. Quem trabalha com análise tem que tirar conclusões conservadoras, com os pés no chão. É fundamental separar o que é o comportamento normal de um sistema e o que acontece no pior cenário possível, sob um estresse daqueles. No fim das contas, a reprodutibilidade é literalmente o único antídoto contra essas histórias fantásticas e anedotas que nascem de medições feitas de qualquer jeito. Para fechar e já deixar a mente fervendo para os próximos temas, fica essa provocação. A otimização em que a gente está trabalhando agora exige aquele foco metódico na causalidade controlada de laboratório, ou ele está gritando pelo realismo operacional do campo? Tentar responder a isso em uma única frase é um baita exercício prático. E para quem quiser ir além, mergulhar de cabeça nos fundamentos da Web3 e continuar aprendendo, o caminho é um só. É só acessar o site forge.college. Foi sensacional destrinchar esse roteiro analítico hoje. Um grande abraço e até a próxima.